Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao QLC Play. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante vocês entenderem, muito se fala, mas pouco é compreendido. Ele permeia nos meios espíritas, nas casas de ocultismo, de estudos, mas ele não é muito aberto, muito transparente e as pessoas ficam com muita dúvida nisso. Do que eu estou falando? Eu estou falando do fenômeno da comunicação direta. O que é o fenômeno da comunicação direta? É quando o espírito ele fala e todos que estão naquele ambiente, numa sala ou numa mesa, geralmente é uma sala fechada, todos estão ouvindo, estão escutando simultaneamente o que a pessoa está falando. É como se a voz saísse no meio do nada, no meio da parede, às vezes no meio da mesa. É isso que acontece. Mas como isso funciona? Isso funciona porque no meio daquele grupo tem algum médium que ele tem a mediunidade de efeito físico. O que é a mediunidade de efeito físico? É quando o médium consegue materializar coisas, quando ele faz a comunicação direta, quando ele faz transmutação de objeto, ou seja, um objeto sai de um lugar, vai para outro. Geralmente entre esses médios são raríssimos e poucos são muito potentes. A gente tem alguns casos de médium que fazia isso porque ele doa ectoplasma, que ectoplasma é como se fosse uma fumaça branca, né, que ela vai se materializando. Então a gente vê muito isso um pouco mais no passado, porque precisava mostrar, evidenciar com provas concretas aos olhos de todo mundo que o mundo espiritual ele está aqui, ele existe. Só que é, isso sempre foi muito atacado como fake, mágica e etc. E eu não tiro a razão, porque realmente lá atrás, no passado, nos primórdios do início da doutrina espírita, quando Allan Kardec começou a estudar o assunto, a pesquisar o assunto, a gente tinha muito esse tipo de charlatanismo, dessas coisas fakes para atrair público e ganhar dinheiro. Mas o fenômeno da comunicação direta com o médium é algo muito importante, muito poderoso e pode nos ajudar em bastante coisas. Por exemplo, eu vou deixar aqui no card, onde o Dr. Paulo César Frutuoso ele fala da experiência dele, aonde ele participava como médico cirurgião de eventos que tinham lá no Lar do Frei Luiz, onde tinha um médium desse de efeito físico muito poderoso que ele conseguia materializar objetos, ele materializava um médico, ou seja, a mediunidade dele de efeito físico é algo absurdo. E aí você tinha o fenômeno da comunicação direta, porque o espírito estava ali conversando com o Dr. Paulo César Frutuoso e todos os mais que estavam na sala. O card vai estar aí, você já viu, você pode assistir de novo. Então, isso realmente existe. Mas será que isso acontece só no Brasil? Não, isso não acontece só no Brasil. Tá? A gente tem isso também na Itália, em Grosseto, mais precisamente, uma cidade chamada Grosseto, um médium chamado Marcelo Bassi. Ele começou há muito tempo a demonstrar esse fenômeno da comunicação direta, só que o caso dele é um caso raríssimo, assim como o que eu citei do Lar de Frei Luiz que tinha no passado. Ele simplesmente ele consegue interlocutar, ele consegue conversar no fenômeno da comunicação direta com o espírito. E aí ele disse que montou toda uma aparelhagem onde tem um rádio antigo, valvulado, tem um microfone que ele fala, ele escuta. Então ele criou tudo isso. Agora, por que ele fez isso se o médium não precisa? Realmente o médium não precisa, mas às vezes a gente precisa se apegar a alguma coisa para poder acreditar. E o Marcelo Bassi, até onde eu pesquisei e olhei, ele não tem uma formação espírita como a gente tem. Aliás, o Brasil, no livro lá do Chico Xavier,
o Brasil a pátria do Evangelho, porque o conhecimento está sendo dado todo aqui para a gente no Brasil. Olha quantas casas espiritualistas nós temos no Brasil. Os canais do YouTube que falam sobre esse assunto estão todos no Brasil, ou seja, nós somos a pátria espiritual. É a partir daqui que a gente está passando para o mundo esse conhecimento espiritual. E o Marcelo Bassi, até onde entendi, não tinha. Então ele se apegou a isso tudo. E esse aqui é a sala onde ele fez um mini centrinho para ele, as pessoas vão lá e ele começa a dialogar e tem mensagens de pessoas que já desencarnaram, estão lá, mães, pais, tios, tias, irmãos, amigos, e ele se menciona e fala, realmente era a voz, o jeito da pessoa falar. Então, isso repercutiu muito, tem na imprensa mundial, sai em um monte de lugar, mas eu não sei se chegou aqui no Brasil com essa força toda, porque a gente tem os nossos efeitos físicos, as nossas centros e estudos aqui. Então essa mediunidade, efeito físico, provoca isso. Aqui tem a foto do radinho do Marcelo Bassi, todo valvulado, onde ele começa a falar com as pessoas e aí tem horário marcado, tudo certinho. É como se fosse uma sessão espírita mesmo, tá? É tudo certinho. Então, esse fenômeno dele, ele tomou uma repercussão mundial porque era em tempo real. Foi repórter, foi gente do mundo inteiro, começaram a dizer que ele era charlatão, que era conversa fiada, que ele fazia isso para ganhar dinheiro, e ele nunca fez isso para ganhar dinheiro. Ele fez isso porque era a missão dele, ele sentia isso. Então ele foi muito incompreendido, assim como todos os médios são no mundo materialista que a gente vive, mas nesse momento que a gente está começando a chegar no ápice da transição planetária, onde as coisas estão muito polarizadas, que foi o vídeo passado que eu falei para você, ação e reação, em alguns shorts que eu tenho colocado aí, eu falo muito nisso, a gente tem que prestar atenção, tomar conta. Então, as pessoas falaram assim, esse Marcelo Bassi é conversa fiada, isso daí é fraude, é não sei o quê. Aí chegaram a fazer o seguinte, bom, vamos desmascará-lo. Aí criou-se um aparato onde isolou o local onde ele fazia as vozes funcionarem de tal forma que não podia ter nenhuma transmissão externa para onde ele estava. Ou seja, tudo foi bloqueado. Eu estou falando isso lá nos anos 80, anos 90, tá? Bloquearam tudo, não tinha sinal, não tinha nada, era impossível alguém transmitir alguma coisa ali para dentro. Todo o aparato feito, pronto, entra o Marcelo Bassi, o fenômeno da voz direta, em tempo real, ele conversando com os espíritos aconteceu. Aí o pessoal não satisfeito, vamos tirar o rádio valvulado dele sem energia elétrica. Também continuou o fenômeno. Vamos tirar as válvulas. Também continuou o fenômeno. Então ninguém conseguiu provar a fraude, porque não era fraude, era um fenômeno real de transmissão dos espíritos falando diretamente com você, voz direta. É claro que, por exemplo, eu tenho aqui no canal um vídeo do Chico Xavier, onde ele chega e fala assim, olha, vai chegar um tempo lá no futuro que a gente vai ter um aparelho que vai falar diretamente com os nossos entes queridos desencarnados no plano espiritual. A gente está caminhando fortemente para isso. Então, isso já está bem avançado e daqui a pouco vai começar a eclodir no mundo. Mas primeiro a gente precisa ultrapassar algumas barreiras que todas as religiões do planeta colocaram sobre isso. Então o Brasil provavelmente vai ser aqui que as coisas vai começar a permear para o mundo inteiro. Mas vamos aguardar que isso ainda tem muita estrada pela frente. Voltando ao assunto, o Marcelo Bassi ele era tão policiado nisso, porque você está falando de uma Europa, um país onde é extremamente materialista. Eu conheço muitas pessoas que foram lá, você não encontra essa sensação gostosa que você tem no Brasil de religiosidade. Lá é muito frio, a pessoa acorda, ela só quer trabalhar, ganhar dinheiro e se divertir, e ela fica nisso
é que ela fica presa na Matrix, ela parece um zumbi. É muito raro você encontrar. E quando você tem alguma sessão falando sobre espiritismo, alguma coisa, não é um centro. Aluga-se um espaço para a pessoa falar naquele período e a maioria das pessoas que estão lá são brasileiros que vivem naquele país lá na Europa. É muito estranho o negócio lá, mas está tudo sobre o cronograma do que tem que acontecer. Por isso que o Brasil é muito diferenciado nisso e vocês devem se ligar. E aí o Marcelo Bassi, ele era tão vigiado que teve uma mensagem de uma moça que tinha desencarnado e existia a gravação da voz dela. Acharam que ele estava manipulando isso. E com todo aquele aparato descobriram que não estavam. Aí pegaram a voz dela, que ela tinha gravado antes de morrer, de conversa e tal. Era tudo gravador na época, tá? Gente, é gravador de fita cassete. E pegaram, não tinha smartphone não, hein? E aí pegaram o fenômeno da voz direta lá, interlocutor falando que era ela, conversando com a mãe, pegaram, a mãe dizia que era ela falando, a voz era praticamente muito semelhante, tem as distorções por causa do equipamento, era meio distorcido, mas a mãe sabia que era ela, sentia isso, e gravaram lá na sessão. Mandaram para o FBI botou as duas gravações em perícia digital e a frequência modular da voz, que é uma impressão digital única, ela casou certinho. E o assunto morreu aí, não perseguiram mais ele, ou seja, ninguém conseguiu descobrir como ele conseguia isso. E detalhe, toda vez que tentavam fazer alguma coisa sem o Marcelo Bassi, o fenômeno não acontecia, tá? E isso me lembra muito a parábola do rico e do Lázaro. Vou até abrir aqui para você. Bom, vamos lá ler a parábola do rico e do Lázaro para você ver. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se relegava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado em seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber as suas úlceras. Olha que Jesus falou essa parábola há mais de 2000 anos atrás, a gente vê isso ainda acontecendo. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda o Lázaro que me molhe a ponta do meu dedo para que eu me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de quando recebeste os teus bens na vida, e Lázaro do mesmo mal dos males, agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre vós e nós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, e os que querem passar de lá para cá também não podem. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Aí replicou Abraão: Se não houve nem Moisés aos profetas, se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos? Então eu conto, né? Eu falo muito dessa parábola no meu livro, Os 33 Princípios, e é exatamente isso, tá? A gente está aqui, tá essa divisão material entre rico e pobre e essa falta de compaixão, essa polarização absurda, esse egoísmo gigantesco, essa falta de amor no coração enorme, gigante. E aí as pessoas, quando chegam do lado de lá, tomam um susto, pedem ajuda e falam: não dá, ficou um abismo muito grande. E na transição planetária, esse abismo muito grande significa que quem estiver do lado desse abismo, nas sombras, nas trevas, todo enlameado, cheio de coisa para pagar, muito provavelmente não vai encarnar aqui. Se tiver, então, vícios graves, com certeza não vai mais reencarnar aqui, tá? Já está sendo levado para Quiron.
Então essa parábola, ela fala muito sobre isso, diz muito sobre isso. O nosso amigo aqui, Marcelo Bassi, em 2019, ele já desencarnou, esse fenômeno da voz direta já silenciou e a gente não tem mais essa comunicação, assim como no lar do Frei Luiz também o médium já desencarnou lá, então esse fenômeno ele é raro, de vez em quando aparece e depois para. Então ele existe, nós temos provas, nós temos documentação, a gente tem vídeo, a gente tem validação de cientistas, tudo, e continuamos como o rico na parábola do Lázaro. Não acreditamos, não ligamos, levamos a nossa vida no dia a dia. Eu vou deixar aqui para vocês agora, para vocês ouvirem o que eu estou falando. Só de levantar o microfone é como perturbar o universo. Então, o que estava acontecendo? O Marcelo estava preocupado com todo aquele barulho, com toda aquela questão. Ele falava, mas só de você chamar a gente em contato aqui já perturba todo o universo, todo o ambiente, porque a gente está totalmente interligado. Vamos ouvir aqui. Aí tem um outro trecho que ele também fala assim, ó, paz nessa experiência. Marcelo pergunta sobre quem é Deus, o que é, como é que é isso e tal. E aí um espírito fala assim, ó, paz nessa experiência para você, Marcelo Bastos. Deus é o próprio silêncio, a ponto de assustar você. Então por que ele fala isso? Porque a gente tenta falar com Deus, mas está muito longe da gente. Então ele é silêncio, ele manda seus enviados. Olha o que ele fala aqui, está em italiano, quem for proficiente em italiano aí com essa língua vai entender bem. Vamos ouvir. Legal, né? E aí, continuando, tem mais uma outra parte. Os espíritos falam para o Marcelo, ó, a gente está vendo, a gente está escutando muitas das suas perguntas, mas tem muita coisa que eu não consigo responder com precisão. Isso utiliza qual o significado? O que isso significa para mim, eu não consigo ainda falar, porque a gente tem um problema simplesmente de conseguir nos aproximar. Então note que o Marcelo não estava falando apenas com espíritos iluminados, tinham todos os tipos e espécies de espíritos, assim como tem no centro. Tem gente que entende mais, tem gente que entende menos. Isso lembra muito a parábola de Jesus da semeadura, que o homem estava andando no campo, ele foi distribuindo a semente em vários locais. E aí, uns germinam, os outros não germinam, e ele explica o porquê. Então veja que até os espíritos que estavam lá, muitos deles ainda estavam em aprendizado, e eles precisavam desse choque anímico, que a gente chama esse contato terra a terra, e se aproximar, porque eles estavam meio desequilibrados e por aí vai. Então vejam que o contato do espírito com a Terra aqui, dessa forma, quando eles já estão sob os cuidados de colônias espirituais, nem sempre é permitido. Há uma dificuldade porque vai desestabilizá-los. E tudo é amor, tudo é cura para a gente, né? Mas vamos lá, vamos ouvir o que ele falou aqui. Non posso spiegarvi lentamente e sottilmente quale significato, quanti significati abbia per me. Il nostro problema è semplicemente quello di efficienza. Agora aqui, o que ele está falando, tá? Aqui vamos uma observação valiosa, caro Luciano. Em algum momento, o Marcelo Bassi, junto com os outros amigos, estavam fazendo perguntas, o espírito veio ajudá-lo, tá? Essa grande verdade impacta a sua vida quando eu falo, sempre distingo entre o ideal com I maiúsculo e o ideal com I minúsculo. Isso é de suma importância. Há alguma dificuldade que você acha que eu desconheço? Você deve sentir verdadeiramente que a vida é uma realidade, enquanto a minha presença, a minha existência está presente entre elas. Responda, Luciano. É um problema enorme, cabe a você encontrar energia. Lembre-se, acima de tudo, que é uma experiência de amor. Gente, quando eu leio isso aqui, eu pego esse fragmento primeiro. Veio algum amigo, algum mentor, alguma coisa falar com eles.
Segundo, ele diz claramente, entre a tua vida material e a minha, eu estou entre elas, ou seja, eu sou um espírito que eu posso transitar no mundo espiritual e aqui no mundo material onde você está reencarnado. Problemas todos nós temos aqui, porque é um planeta de expiação e provas. Porém, a gente vai ter que passar por essas provas e vencer com amor no coração. Tá? É uma experiência de amor. Como eu já falei em outros vídeos, né? Nós somos espíritos com experiências humanas e essas experiências é para nos levar a ter cada vez mais amor, mais compaixão com as pessoas. Nós não somos humanos com experiências espirituais e aqui ele deixa bem claro nisso. Vamos seguir aqui, eu vi que é bem legal. E aí, eu vou fechar com essas evidências, um coro lindo, maravilhoso, que em muitas sessões o pessoal podia ouvir no fenômeno da voz direta, os espíritos cantando e louvando, trazendo luz, trazendo energia, trazendo vibrações para todos que estavam lá. E isso eu vou te dizer, a maioria dos médiuns é de alta qualidade, eu não consigo ver, mas eu sinto, eles sentem, eles escutam, eles veem esses espíritos em coro. Eu já vi palestras de Divaldo Franco presencial que eu tive lá e ele falava que estavam cantando. Então aqui tem uma gravação do fenômeno da voz direta provando isso tudo que eu já vi. É lindo demais. Vamos escutar? Bom, demais, né? O que o Marcelo Bassi conseguiu nos proporcionar é algo assim sensacional, surreal, e tudo isso que a gente fez e ouviu agora só ratifica a investigação, seja um Sherlock Holmes, passa pelo crivo da tua verdade. Se alguém está falando que escutou, se ouviu, se você está frequentando algum centro que tenha isso, observe para ver se você não está caindo em um engodo, em uma fraude. Tudo tem que ser dado por amor, de coração. Isso não é para ser cobrado, isso está sendo dado por amor. E por isso que eu trago todas essas informações e não te cobro nada, eu não estou vendendo curso, eu não estou fazendo nada disso. Eu simplesmente estou aqui te doando tudo o que eu estudei há mais de 40 anos que eu estudo e leio isso. Eu frequentei várias centros, eu estudei, eu vi muita coisa errada, vi muita coisa bonita e hoje eu passo pelo filtro da minha razão e coloco aqui para vocês. Mas, de novo, tudo que eu falo tem que passar pelo teu crivo da razão. Por quê? Porque o conhecimento liberta, a verdade liberta. Somente assim a gente vai conseguir voar alto, somente assim a gente vai conseguir expandir a nossa consciência, despertar, tá bom? Antes de eu terminar, eu vou deixar aqui aquela propaganda de sempre para a gente ajudar o Grupo Anjo Azul, que ajuda há mais de 10 anos. Eles precisam muito da nossa ajuda e todo mês eu estou ajudando, eu conto com a tua ajuda, com a tua contribuição também. Tem um site, vocês podem falar, conversar com ele. Beleza? Vou deixar aqui. Muita paz e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.
Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.